Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando a nossa escola bíblica dominical, estamos apresentando o Catecismo Maior de Westminster. Estamos na pergunta número 54. Esse material, essa escola está baseado no livro Catecismo Maior de Westminster, comentado, de Johannes Gerhardus Voss, mas também no comentário do Catecismo Maior de Westminster, produzido pela Igreja Presbiteriana da Aliança em Limeira. A pergunta número 54 é: como Cristo é exaltado em assentar-se à destra do Pai? Como Cristo é exaltado em assentar-se à destra do Pai? Os teólogos de Westminster chegaram à conclusão de que a melhor resposta a essa pergunta é que Cristo é exaltado em sentar-se à destra de Deus, em ser Ele, como Deus homem, elevado ao mais alto favor de Deus, o Pai, tendo toda a plenitude de gozo, glória e poder sobre todas as coisas, tanto no céu como na terra, em reunir e defender a sua igreja e subjugar os seus inimigos, em fornecer aos seus ministros e ao seu povo dons e graças e em fazer intercessão por eles. Então, essa aqui é a resposta completa a essa pergunta: como Cristo é exaltado em sentar-se à destra de Deus? Vamos agora detalhar um pouco mais essa resposta. Então, em primeiro lugar, Cristo é exaltado em sentar-se à destra de Deus porque Cristo ele é exaltado em ser Ele, como Deus homem, elevado ao mais alto favor de Deus o Pai. Interessante é que nesta resposta deixa claro que Cristo ele tem uma dupla natureza. Tem uma natureza divina, mas tem uma natureza humana também. É por isso que eu sempre falo e reforço que quem está sentado à direita ou à destra de Deus é um homem. Porque é verdade. É um homem verdadeiramente que está sentado à direita de Deus Pai. E diz mais, elevado ao mais alto favor de Deus o Pai. Um possível entendimento dessa passagem, ou melhor, dessa resposta, é que sentar-se. Será que Cristo está efetivamente sentado à direita de Deus? Não. Isso aqui é só uma figura de linguagem. Não é que ele esteja sentado literalmente. Mas esse sentar-se tem a ver exatamente com essa parte dessa resposta. Ao mais alto favor de Deus, o Pai. O fato de você estar sentado à direita significa um grande favor, significa uma grande honra. Por quê? Nem todas as pessoas, primeiro, nem todas as pessoas elas podiam estar diante do rei. Não, nem todas as pessoas, só aquelas que eram convidadas. E ainda mais sentar-se à direita de Deus. Então, essa é uma honraria muito grande. Então, isso que significa sentar-se à destra de Deus. Uma alta honraria, um alto favor de Deus, o Pai. Então, a passagem que nos dá base para isso, uma delas é Filipenses 2,9, que diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, deixa claro que quem exaltou foi Deus. Exaltou a quem? Jesus Cristo. E quem tem o nome que está acima de todo nome? Exatamente, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, homem, ele está hoje acima de todo nome, porque ele foi exaltado sobremaneira pelo Deus, o Pai. A segunda parte dessa resposta já tem a ver com tendo toda a plenitude de alegria, glória
e poder sobre todas as coisas no céu e na terra. Então Cristo tem toda a plenitude, tanto de alegria, glória e de poder sobre todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então, algumas passagens bíblicas, por exemplo, Atos 2, 28, que diz: Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, aqui falando que Cristo tem toda a plenitude de alegria, porque foi enchido de alegria na presença de Deus. Também glória, que João 17,5 que diz: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então aqui Cristo está na oração sacerdotal, João 17, está pedindo a Deus que seja glorificado juntamente com o Pai, com a mesma glória que Cristo tinha antes que houvesse mundo. E Mateus 28, 18, quando fala que tem todo o poder, diz o seguinte, Mateus 28, 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Novamente, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, é verdade que Cristo tem todo o poder, tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. E, por último, Efésios 1, 22, que diz: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Então, essa passagem está se falando sobre Cristo, que ele tem todas as coisas debaixo dos seus pés e ele é o cabeça da nossa igreja, da igreja de Cristo, né? Nós fazemos parte da igreja. Então, hoje ele é o cabeça sobre a igreja. Então, muito importante termos esse conhecimento de que Cristo ele tem toda a alegria, toda a glória, mas também todo o poder, tanto no céu como na terra. E esse Cristo, ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo e Cristo, ele é o cabeça. Em terceiro lugar, da pergunta 54, diz o seguinte, a resposta à pergunta 54. Em reunir e defender a sua igreja e subjugar os seus inimigos, em fornecer aos seus ministros e ao seu povo dons e graças. Então ele defende, não só reúne, mas também defende a sua igreja. Ele subjuga os nossos inimigos e, além do mais, fornece aos ministros e ao seu povo em geral dons e graças. O Salmo 110, versículo 1 e 2, nos fala que exatamente a questão dos inimigos. Por exemplo, que ele diz? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Cetro tem muito a ver com realeza, né? Aquele que o rei segura, dando passando a mensagem de poder, de autoridade. O cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Então, aqui falando exatamente sobre aquele que está assentado à direita, vai ter todos os inimigos debaixo dos pés. E com relação exatamente aos dons e graças, estamos baseando em Efésios 4, de 10 a 12, que diz: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Então, aqui falando da ascensão de Cristo, né? Desceu, no sentido que ele encarnou como nós, né?
ele é Deus, mas Deus encarnado, e é o mesmo que subiu para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses dons e graças ou talentos são feitos com vistas para que os santos sejam aperfeiçoados. Para quê? Para desempenharem bem o seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça. Então percebam que os dons, os talentos, as graças são dadas com vistas à própria edificação da própria igreja. Então os dons não são feitos, não são dados por Deus para o nosso próprio, para nós mesmos, para a nossa própria edificação. Não, para a edificação do corpo. Os dons são feitos para a edificação da igreja, para aperfeiçoar a igreja, para que a igreja possa desempenhar muito bem o seu serviço. É para isso que surgem os dons e talentos e aqui também graças. A quarta parte da resposta diz em fazer intercessão por eles. Então, Cristo, ele é o nosso intercessor. Baseado aqui em Romanos 8,34, que diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está onde? À direita de Deus. E também o que? Intercede por nós. Glória a Deus por isso, que Cristo, que ressuscitou, está à direita de Deus Pai, ele está lá intercedendo por cada um de nós. Não esqueçamos, esse Cristo que intercede por nós, ele é homem, sofreu como nós sofremos, sentiu dores como nós sentimos, entristeceu-se como nós também nos entristecemos, foi tentado em todas as coisas, da mesma forma como nós, com a diferença, ele nunca cometeu pecado. Então, isso aqui também é muito importante nós lembrarmos que temos um intercessor que está à direita de Deus Pai, quer dizer, super valorizado, uma situação de grande honraria, que está sentado à direita de Deus Pai e intercedendo por cada um de nós. Alguns detalhes para deixar mais claro a riqueza dessa pergunta e dessa resposta. O primeiro aspecto é o Cristo entronizado, porque quer dizer, está lá diante de Deus, está no trono sentado com Deus. Cristo, antes da encarnação, ele ocupava alguns ofícios. Ele é o agente criador, porque João 1,3 que diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele de quem? De Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele é o agente da criação, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas ele é mensageiro. Em algumas passagens do Antigo Testamento é comum a gente ver anjo com A maiúsculo. Então esse anjo com A maiúsculo indica que é o próprio Deus Filho. Ele é o verbo do Criador, ou seja, a palavra do Criador, porque João 1 diz: no princípio era o verbo, ou a palavra. Né? Então no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui dizendo que o Criador, a palavra que cria, é o próprio Jesus Cristo. Além do mais, redentor e governador do universo e da humanidade. Né? Ele é o governador. Porque em João 18,36 que ele diz: o meu reino
não é deste mundo. Ora, se o reino dele não é deste mundo, é porque o reino dele é o reino celestial. Se o reino dele é celestial, isso implica que ele governa todo o universo e toda a humanidade também. Só que isso antes da encarnação. Quando ele se fez carne e habitou entre nós, ele manteve essas mesmas funções. Por exemplo, olha só o que diz João 1,14. E o verbo, esse verbo criador aqui, e o verbo que, que, que é o agente da criação, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, mesmo com essas funções todas, ele se fez carne, ele se humilhou e habitou entre nós. Depois de cumprido a expiação, ou seja, depois de ter morrido pelos nossos pecados, ele ressurgiu dentre os mortos e assumiu o gerenciamento dos reinos natural, mas também do reino espiritual. Então, a partir da ressurreição de Cristo, ele recebeu ele passou a ser o gerente dos reinos natural e espiritual. Quando eu falo ele, eu falo esse homem, que é Deus, mas que também é homem. É um homem que gerencia os reinos natural e espiritual. É claro, não é um homem qualquer. É um homem que é o próprio Cristo. Aquele homem que tem uma dupla natureza. A natureza divina, mas também a natureza humana. Outro detalhe muito importante, que o Filho de Deus, né, Cristo, mesmo encarnado, ele jamais perdeu o estado de glória, que no grego é o kabod, e também a presença de Deus, que é o Shekinah. Nunca perdeu o estado de glória, nunca perdeu a presença de Deus, exceto na morte de Cristo, quando Deus se afastou dele. Por isso é que ele disse assim, por que me desamparaste? Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente porque Deus estava se afastando de Cristo, que ele estava naquele momento exatamente morrendo pelos nossos pecados. Cristo também ele é Senhor da humanidade, como eu falei anteriormente, porque quando ele encarnou, na encarnação, ele se encarnou para exatamente para cumprir com a justiça divina. Porque não esqueçamos, Deus ele é amor, por isso que ele enviou seu Filho. Mas Deus também é justiça. E a justiça de Deus implica que ele jamais vai deixar um pecado sem punição. Porque o pecado, o salário do pecado é o quê? A morte. É por isso que Cristo teve que morrer. O justo pagando pelo injusto. O justo, que é Cristo, pagando por nós que somos injustos. Mas ele veio para cá, ele encarnou exatamente para cumprir com a justiça divina. E quando ele ressuscitou, ele venceu o maior e mais poderoso inimigo dos pecadores, que é a morte. Como eu falei, o salário do pecado é a morte. Mas quando ele ressuscitou, Cristo venceu a morte. Ele morreu? Morreu. Foi sepultado? Foi sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E com esse fato, de Cristo ter ressuscitado, ele verdadeiramente venceu a morte. Mas depois ele ascendeu aos céus. Para quê? Para estabelecer a linha de comunicação entre nós, os humanos, e Deus, que é o divino. Em seguida, assentou-se à direita de Deus Pai, para assumir explicitamente o reinado sobre a igreja, mas sobre a igreja em particular, mas sobre todo o mundo em geral. Por quê? Porque Filipenses 2, de 9 a 11, nos diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, nos céus, na terra e até mesmo debaixo da terra, e
toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui fica claro que Cristo, ele assume o reinado na igreja, mas também sobre todo o mundo, porque todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. O Cristo que foi rejeitado, que foi condenado, que foi sacrificado pelos homens, ele tornou-se o Kyrios, que tradução é Senhor, do grego, né? E também o Christos, que na tradução do grego é Rei. Então tornou tanto Kyrios como Christos da humanidade. Tanto é que Atos 2,36 nos diz que esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Exatamente aqui, Deus o fez Senhor, Kyrios, e Christos. Deus o fez Senhor e Rei. Fala um pouquinho sobre o antropomorfismo didático. Antropomorfismo didático, o que é isso? O fato é que é muito difícil o homem entender o mistério de Cristo, exceto se Deus usar imagens e eventualmente simbologias do nosso universo cultural e usualmente baseados nas nossas próprias experiências. É por isso que o estar assentado à direita de Deus, ou à destra de Deus, é um antropomorfismo didático, que é uma forma mais fácil de explicar, para que venhamos a compreender o reinado do Messias. Essa imagem do sentado à direita de Deus Pai, ela foi retirada da nossa própria experiência, dos reinados, dos reis e outras autoridades humanas, onde o fato de ser difícil até você ter acesso a essa autoridade. É difícil ter acesso a esses reis, exceto se você for explicitamente convidado. Ainda mais estar sentado à direita desse rei, à direita desse senhor. Então, para você estar nessa posição, tem que ter um grande valor. Tem que ser uma grande honra você estar nessa posição. Que está dito aqui, que está à direita de um rei, naqueles tempos, né, de reis, não era simplesmente ocupar o primeiro posto. Por exemplo, não era ocupar, por exemplo, o primeiro-ministro, né, que é um exemplo, primeiro-ministro. Não, não era simplesmente ser um primeiro-ministro, era muito mais do que isso, porque era incorporar-se ao trono mesmo, era co-reinar, era compartilhar o poder e o domínio. Era muito mais, portanto, do que um primeiro-ministro. Ele era um rei também. Né? Estava co-reinando. Ele incorporava-se ao trono. E outro detalhe muito importante, Cristo não mais sublime dos homens, se você colocar numa escala de valores. Também não é um super arcanjo, nem é um segundo Deus, mas Cristo ele é verdadeiramente o Deus unigênito. Ele é o Deus Filho, que é igual ao Pai em substância, essência, natureza, santidade, dignidade, honra e majestade. Para quem não sabe o que é antropomorfismo, é simplesmente quando Deus aparece ou se manifesta para nós em forma humana. Então, por isso que diz que esse antropomorfismo didático é exatamente pegar as coisas divinas e tentar traduzi-la em coisas humanas. E o que isso tem impacto em nós? Ora, não há dúvida que há um privilégio de estar-se à direita de Deus. E isso representa uma honra elevadíssima e uma profunda comunhão do Filho com as demais pessoas trinitárias. Da mesma forma como estar à esquerda conotava uma desonra, uma desqualificação, uma rejeição e uma oposição e inimizade. Tanto é que Mateus 25, 41 nos diz:
Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, esse estar à esquerda não necessariamente quer dizer que vai estar à esquerda, literalmente. Mas o significado aqui é de quem estiver à esquerda está totalmente reprovado por Deus, está desqualificado, não vai ter nenhum tipo de comunhão com Deus. E a entronização de Cristo à destra do Pai atesta claramente a sua condição e a sua capacitação, tanto de mediador, que ele é o nosso mediador entre Deus e os homens, e também o nosso intercessor. Como ele tem toda essa elevadíssima honra e profunda comunhão, ele está em condições, está capacitado para ser o nosso mediador e o nosso intercessor. Para concluir, não há quem, tanto nos céus como na terra, se compare a Cristo em grandeza e o supere em misericórdia. Aleluia! Glória a Deus pela exposição das suas verdades. Que Ele possa continuar nos abençoando e que Ele possa continuar nos edificando através da sua palavra. Vamos orar para finalizar esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos louvar e agradecer a Ti, porque Tu és digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, porque importas que Tu venhas a crescer e que nós venhamos a diminuir. Aprendemos hoje, ó Pai, nessa escola bíblica, que Tu estás assentado à destra de Deus o Pai, significando ó, que tu és detentor de uma honra elevadíssima, de uma profunda comunhão com Deus, o nosso Pai. E isso, ó Pai, tem um reflexo muito importante nas nossas vidas. Porque se tu, ó Cristo, se tu estás assentado diante de Deus Pai, através do poder de Deus, tu foste ressuscitado dentre os mortos, um dia isso vai acontecer conosco também. Quando Cristo voltar pela segunda vez, isso vai acontecer conosco. Nossos corpos vão ser ressurretos. Corpos com um corpo glorificado vai ser ressurreto. E vamos nos encontrar lá nos céus, com Cristo. Ó Deus, muito obrigado porque Tu propiciaste todas essas coisas para todos nós. Tu fizeste, o Teu plano de redenção foi perfeito. E Tu nos escolheste antes da fundação do mundo para sermos parte da Tua igreja. E hoje nós temos um mediador, que é Jesus Cristo, e um intercessor também. Então ele intercede, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. E ele tem total condição de fazer isso. Ele tem total capacitação de ter feito disso, porque ele se humilhou, viveu aqui na terra como nós, mas sem cometer nenhum pecado. Morreu para pagar pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, mas tu ressuscitaste dentre os mortos. Glória a Deus por isso. Aleluia. Que tu possas continuar, ó Pai, abençoando-os, livrando-os de todo mal, e que tu possas continuar nos edificando através da tua palavra, que é viva e que também é eficaz. Ser conosco é o que eu te oro, te agradecendo, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Gostaria só de fazer um, um pedido, que vocês continuem compartilhando esses estudos, que vocês possam se inscrever no nosso canal e que vocês possam curtir também. Tá? Isso tudo é muito importante para que a gente venha sempre manter esse canal, né, essa forma de pregar o Evangelho, de levar o conhecimento de Deus. E é muito importante se você fizer isso.
é uma característica desse meio. Se você não tem curtida, você ah, não vai ser divulgado, não vai se colocar no topo lá das listas, né, para que as pessoas tenham acesso. Mas se você fizer isso, você vai estar, de certa forma, ajudando a levarmos a mensagem de Deus para as pessoas. Bom, então, que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.